Enzo Dalicani para falar do Atlético, que já estreou ontem na competição e meteu uma sonora goleada por 9-0 no Sparta do Tocantins, Vincenzo. 9-0, TT, 9-0, confesso que nunca tinha visto o time do Atlético fazer 9-0 contra o Sparta do Tocantins pela primeira rodada da Copinha. No outro jogo, a Portuguesa, a Carioca e o Catanduva empataram em 2-2. Furacão lidera com muita folga esse grupo aí, esse grupo 2 da competição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Furacão que, depois de aplicar 9-0, tem artilheiro da competição. O centroavante Wallace, camisa número 9 do Atlético, marcou 3 gols. É até esse momento o artilheiro da competição no Atlético. O Felipe Schick marcou um gol. O João Cruz marcou 2 gols. O Sorriso também marcou 2 vezes, deu assistência. O Dudu, meio-campista destaque, deu uma assistência também para o primeiro gol do Wallace. O Atlético passeou na noite de ontem contra o Sparta. Um jogo muito interessante. Furacão que teve o seu goleiro Leandro Felipe muito pouco testado. Conseguiu aí, teve um problema, é verdade. O Arthur Zanella foi escalado como titular, zagueiro Arthur Zanella, mas sentiu um desconforto muscular e foi sacado do time para a entrada do Eduardo Silvino. O Marcão, que chegou muito perto de estrear como profissional na temporada de 2023, ficou ali na beira do campo para entrar, mas o Wesley Carvalho decidiu não colocá-lo. O Wesley Carvalho, quando ele foi jogar contra o Fortaleza, empate 1-1. Achei que você estava falando ontem. Não, o Marcão ia estrear como profissional, acabou não estreando, porque o Wesley Carvalho decidiu colocar o Hugo Moura em campo. Mas aí o Marcão voltou ao banco de reservas, jogou ontem, foi bem, quase fez um gol também ali no final da partida. Então o Atlético com alguns destaques na equipe, e os destaques mais do Sub-17, né? Se pegar o Dudu, virou o Sub-20 nesse ano, fez a temporada pela seleção Sub-17, mas já jogava no Sub-20. Tinha a idade de Sub-17. O João Cruz, Sub-17, também tem uma multa estratosférica, 275 milhões de reais é a multa para o exterior do João Cruz no Atlético. Ele também é um grande destaque, fez um bonito gol ontem e um erro do goleiro do Sparta. Então um jogador que também merece muita atenção do Sub-17. O Sorriso, também jogador da seleção brasileira Sub-17, marca 2 gols, fez 18 gols em 24 jogos na última temporada pelo Sub-17 do Atlético, é muita coisa, é um jogador também muito bom. E aí você tem alguns destaques do Sub-20 também, claro, o Wallace não é o titular da posição, o Wallace não foi o centroavante titular do Atlético, o centroavante titular era o Emerson, que teve um problema na coxa e não deve ser utilizado na Copinha desse ano, mas o Wallace jogou como centroavante, fez 3 gols, fez apenas 9 na última temporada, apenas não, né, não jogou tanto assim, fez 15 jogos só na última temporada. O Wallace também começa se destacando, o Atlético também tem o Kevin centroavante para a função ali. Então o Furacão faz 9-0, larga na frente no grupo 2 da competição e aí tenta uma boa campanha. Na última temporada parou nas oitavas de final, enfrentou o Floresta do Ceará, perdeu nos pênaltis depois de eliminar o Grêmio na fase anterior. Então o Furacão quer uma boa campanha, quer chegar longe na Copinha e começa muito bem, 9-0 contra o Sparta do Tocantins. E não tem descanso, né? Porque na sexta-feira já encara a Portuguesa do Rio de Janeiro. Exatamente, e aí no domingo vai enfrentar o Catanduva, né? Segunda, dia 8. Segunda-feira, dia 8, tá certo. É o favorito do grupo, isso não tem nem o que dizer, né? Até porque com o empate do Catanduva, normalmente os últimos jogos são o time melhor ranqueado contra o time da sede. Normalmente são jogos que definem o primeiro lugar do grupo nesse ano, o classificado, né? Porque só classifica um. O Catanduva vai ganhar do Sparta na segunda rodada. O Atlético ganhando da Portuguesa joga por um empate no dia 8 para passar. Então o Furacão deve passar até com alguma tranquilidade nesse grupo. Os 9-0, eu acho. Coxa e Atlético devem ganhar os 3 jogos. Os 9-0 também já deram uma grande impressão do que é. E você falou do Sub-17, né? Sub-17, muito bom. Eu, nas férias, eu tive alguns encontros com o pessoal da bola aí e tudo mais, e angariei alguns bastidores. Existe uma rixa, não é uma rixa, mas existe um incômodo do Sub-20 com o Sub-17 do Atlético. Porque o Sub-17, a geração atual, é a que de fato vai trazer uma como é que se diz? Talvez um retorno até uma financeiro. Nova safra. A safra do 17, ela vem com muito mais potencial, pelo que é analisado, até por nós, inclusive vendo os jogos, do que a safra Sub-20. E aí nesse jogo você teve o Sub-20 como titular e os meninos do Sub-17 entrando. Exatamente. Dudu a parte que já fazia parte, apesar de ter idade Sub-17, ele já fazia parte do Sub-20. O Caco Espinosa coloca o mesmo time praticamente que enfrentou o Coritiba na final do Campeonato Paranaense Sub-20. A única diferença é que sai o Lucas Beleze, que não foi inscrito na Copinha, e joga o Marcão, que era do Sub-17, que vinha sendo utilizado nos treinos do time profissional. A única diferença. Então o Caco Espinosa utiliza o time Sub-17
sub-20 pra jogar. Sim. Depois ele coloca os jogadores do sub-17. E aí, é claro, o Sparta não é parâmetro. Sim. Mas o Dudu muito bem, começou como titular. O João Cruz entrou muito bem. Muito bem. O Sorriso entrou muito bem, fez 2 gols já. Saiu sorrindo, né? Sem dúvida nenhuma, marcou 2, pô. Esse menino muito futebol. Eu acho ele o melhor atacante da base do Atlético. Ele é muito bom. Mais do que o Wallace, mais do que o Chiquete. Eu gosto demais desse menino. Cadê o ucraniano, o Maxim? O Maxim, goleiro do Sub-17, não foi a Copinha. Não foi. Tá, só o Felipe e o Matheus Soares. Soares. Né? Tá. O Matheus Soares, que é 2005 também. Tá. Beleza. Mas então é uma idade. É um time bem interessante. O Sub-17 tem uns destaques muito interessantes e a tendência é de que ganhe espaço, né? A tendência é que à medida que a Copinha avance, esses jogadores, conforme vão fazendo boas atuações, vão ganhando espaço também. Caso do João Cruz. Era esperado que o João Cruz fosse titular. Era esperado que o Sorriso fosse o titular na vaga do Wallace, mas para a primeira partida o Caco Espinosa coloca os jogadores do Sub-20. E aí é importante a sede também, né? O Atlético joga à noite. É uma sede que permite isso. O Atlético joga à noite nessa primeira rodada, joga à noite na segunda rodada contra a Portuguesa e aí na última rodada vai jogar à tarde, às 3 horas da tarde. E o gramado é bom. Para um time que tem o talento, para um time que tem a posse de bola como um dos seus dos seus princípios para jogar, o Atlético com o gramado bom em Catanduva pode se beneficiar bastante. O Atlético dá sorte no sorteio até na Copinha, né, TT? Você vê só. Normal. Depois de jogar em Barretos no ano passado, gramado alto, todos os dias à tarde e 3 jogos muito complicados. Pegou o Guarani, pegou o Barretos. Então, depois de um grupo muito complicado no ano passado, pega um grupo mais tranquilo. Em pleno janeirão, jogar à noite é uma vantagem, Nossa né, gente? Senhora. Imagina jogar 1 da tarde. Meu Deus. Ainda é quente. Galera atleticana participando por aqui. O Fernando Rafael Martins dizendo que o Furacão tem que contratar o Cuca, esqueceu o Domenech Torran. O Michael Leal pedindo para mandar um abraço pra filha dele, a Sofia Leal, que tá assistindo o programa com ele, gosta muito do programa. E o Michael Leal já pergunta pra você, Vintians, se tem alguma novidade da SAF do Furacão. Nada muito novo, TT. A gente trouxe aqui a informação do interesse lá dos bancos dos Estados Unidos, do fundo de investimento que vai investir, fez um monitoramento no Atlético, 2 fundos de investimento americanos. Nesse momento a situação ainda não evoluiu. Então o Atlético ainda segue tentando vender a sua SAF nesse momento. Mas agora não temos muitas novidades sobre a venda da Sociedade Anônima do Futebol do Atlético. Você continua participando através do nosso chat, pode mandar sua participação também no nosso WhatsApp 41984181071. Antes de ter, você precisa ser planejado, ser confiante, ser determinado. Servopa, há 57 anos o consórcio de quem realiza. E todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá, dá uma brincada. Olha o Linhares aqui, ó. Olha o que ele tá fazendo com o celular, tá dando uma brincada. Tá brincando que eu sei, aí? Tá brincando aquela... Tô só de bizu no celular. E o meu amigo Paulo Torres lá na Bahia tá assistindo a gente. Um beijo, Paulo. Ele falou assim, odd mega da virada. Exatamente. O Linhares, ele vive não me na fala em odd mega da virada, que eu quase. Acertei 3 números da mega da virada e errei o Linhares acertou 3 errei também. 1 por 1. Acertei 3 Acertou 3 também? Em 2 cartões. Ô, louco. Pô, 4 números já dava 140 mil, cara. Quadra 140 mil? Sim. Ah, mas daí é dividido por todo mundo que fez a quadra. Sim. Ah, ia dar... Tá bom, se desse 2 balas jujubinha, tava bom já. Eu já ganhei na mega da virada uma vez. Fiz a quadra Mais um ano. fácil ganhar na KTO do que na Mega da Virada. Podia ter ganhado a quadra 2 vezes na história. Vou pôr aqui na câmera, minha primeira KTO do ano aqui, ó. Nossa, pra quem tá no rádio só tem vermelhinho na tela. Só red.